Vamos então ao nosso estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos estudar hoje os capítulos 28, Vida Social, 29, Notícias Interessantes e 30, Em Palestra Afetuosa. No último capítulo nós vimos aqui então os títulos aqui, o 25, Efeitos da Oração, quando então André Luiz traz para nós esclarecimentos sobre o efeito das orações sobre aqueles enfermos que se encontravam naquele pavilhão e estavam inconscientes, né? Falando exatamente da importância dos trabalhadores como multiplicadores das vibrações que desciam dos planos superiores. Depois nós fomos para o número 26, ouvindo os servidores. André Luiz falava também sobre os tantos trabalhadores que procuravam pelo Alfredo, né, que é o diretor do posto de socorro, cada um então apresentando ali as suas solicitações, fazendo as suas requisições, enquanto que Alfredo procurava então administrar as ansiedades, né, desses colaboradores que pediam principalmente notícias de suas famílias, sobre questões pessoais, pendências, né, que eles achavam que eram importantes de serem resolvidas. E aqui então isso despertou exatamente a curiosidade de André Luiz, porque, como eu coloquei para vocês, o fato de serem trabalhadores não os tira da condição de espíritos em evolução, e cada um ali trazendo as suas dificuldades. Muitas vezes trabalhadores muito mais pela sugestão, né, e pelo convencimento por parte dos orientadores espirituais do que pela própria disposição, pela vontade que eles apresentam de servirem, de se tornarem úteis. Então a laborterapia acaba sendo parte desse processo de reabilitação dos espíritos recém-desencarnados, principalmente, para que eles possam se sentir ocupados, para que eles possam se sentir produtivos, né, e começarem a mudar o padrão vibratório em que se encontram. E aqui depois, no último item que nós vimos, foi o capítulo 27, o caluniador, quando então foi apresentado a André Luiz a história de Paulo, que era exatamente aquele amigo caluniador, né, aquele amigo que se tornou caluniador para Alfredo na última encarnação, trazendo ali uma imagem bastante negativa de Ismália, criando aquele conflito entre eles. Então Ismália, habitando agora um nível mais elevado, visitando mensalmente o posto de socorro para estar próxima de Alfredo, que era o diretor desse posto, e lembrando sempre que os dois tinham uma relação afetiva íntima, né, se consideravam ali um casal, e Paulo então era o terceiro elemento dessa relação que trouxe todo aquele conflito, né? Então nós vimos aqui que ele se encontrava ainda num estado bastante perturbador. E o que nós vimos aqui também, primeiro foi André Luiz fazendo uso daquela visão mais profunda que acabou, que foi desenvolvida para que ele e Vicente pudessem analisar os pensamentos mais íntimos dos espíritos que seriam assistidos por parte deles, né? E também aqui a visão, aquilo que foi colocado, que nós colocamos no último encontro, aquela visão condicionada que nós levamos no plano espiritual, ou mesmo para o plano espiritual, ou mesmo mantemos aqui no nosso mundo material, a respeito de determinados espíritos, né, como foi colocado inclusive pelo próprio Niceto, falando, por exemplo, de Jesus, que na nossa visão atual, Jesus, né, isso genericamente, é aquele espírito, é aquele ser que está ainda crucificado, sofrendo todas as agressões, né, da sua época, enquanto, né, ocupa os planos mais altos que nós podemos aqui conceber. E assim acontece também com os espíritos familiares nossos que desencarnaram, ou mesmo espíritos que já desencarnaram e ainda mantêm vivo na sua memória histórias, situações de muito sofrimento sem pensar nas transformações. Então, na verdade, somos nós que nos condicionamos a essas imagens negativas, né, sem, vamos dizer assim, sem nos atualizarmos a respeito da real condição dos espíritos. E aqui então agora no item número 28,
vida social, André Luiz então continua contando a sua história. E o detalhe interessante que nós vemos aqui também é que tudo isso que vem acontecendo, desde o momento em que André Luiz passou a conhecer Ismália, desde o momento em que ele compreendeu a história dela com o próprio Alfredo, do momento em que ele começou então a conhecer aquele pavilhão de espíritos que estavam adormecidos, vivendo aquele pesadelo, também agora ouvindo essas solicitações dos trabalhadores, conhecendo a história de Paulo, tudo isso aconteceu numa única noite. Então foi uma noite bastante ativa, né? Lembrando que eles estavam nesse posto de socorro em transição para o mundo físico, né? Aqui para o nosso cotidiano, aqui para poder prestar esse auxílio, junto com Aniceto, que era o orientador do grupo, e Vicente, que era seu colega também, lembrando que André Luiz e Vicente tinham sido médicos quando encarnados, né? Então eles procuravam agora aprenderem sobre a medicina espiritual para prestar esse auxílio. Então, como nós dissemos no início, toda a história, e André Luiz também trouxe para nós essa informação, todo o livro Os Mensageiros, todas as histórias aconteceram naquele intervalo de uma semana apenas. Diferentemente de outros livros, quando nós vemos então um desenrolar de histórias, situações que muitas vezes demandam anos, né? E nesse caso aqui nós estamos vendo nesses últimos capítulos, praticamente aqui nos últimos 10 capítulos, apenas uma situação que aconteceu numa única noite, no momento em que eles chegaram no posto de socorro. E a orientação foi exatamente que eles passassem então aquele momento noturno aqui do nosso mundo físico nesse local, exatamente pelas turbulências vibratórias que atingiam aquela faixa, que poderiam afetar tanto André Luiz como Vicente, que eram espíritos ainda aprendizes, que estavam se adaptando a essas novas experiências, né? Porque André Luiz, embora já estivesse adaptado há mais de um ano em nosso lar, era a primeira vez que ele saía em missão passando por essas faixas vibratórias mais inferiores. E isso poderia provocar sobre ele e também sobre Vicente efeitos bastante perturbadores, bastante negativos, né? Então, aqui, tudo acontecendo nesse período noturno em que eles se encontravam no posto de socorro. Capítulo 28, Vida Social, diz aqui para nós: à noite, surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O olhar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Lembrando mais uma vez que tudo isso, toda essa história, tanto de Nosso Lar como de Os Mensageiros, e também os próximos livros que virão, estavam acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, naquele período, né, de 1939 até 1945. Então, os efeitos perturbadores dos eventos que aconteciam aqui no nosso mundo, de destruição, de sofrimento, de agressividade, repercutiam também sobre o plano espiritual. Por isso eles registravam essas energias, essas cargas energéticas bastante negativas, né? Provocando efeitos perturbadores sobre os espíritos também. Né? Regina, bom dia. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. Campo da Paz, lembrando, né, uma das regiões ali do plano espiritual. E convidando-nos à recepção no baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. É isso, lembrando também, porque a gente vê muito sobre isso, né? De atividades, trabalhos, de atendimentos a espíritos sofredores, de muitas vezes estudos, e nós nos esquecemos, mas e aí, os espíritos deixam de cultivar relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos? E aqui a gente vai vendo então, tanto em Nosso Lar,
como nós vimos, né, Lísias com a noiva, os encontros amistosos que eles realizavam. Aqui também a mesma coisa, né, a relação de Alfredo com Ismália, considerando-se casados no plano espiritual, e aqui também a visita de amigos. Então, apesar de tudo, a nossa natureza humana, né, embora sejam espíritos, são espíritos na condição humana. Tem ali ainda a característica de serem seres gregários, né? Vivendo, né? Seres que necessitam viver em comunidade, de cultivar afetos, de cultivar amizades, de cultivar sentimentos de ordem elevada, né? Então esses relacionamentos fazem parte. Por isso então nós vemos não apenas vida social, mas também o próprio entretenimento que os espíritos acabam desfrutando, porque isso é saudável, é positivo. Até mesmo nós vimos nas instruções que os espíritos passam a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, falando exatamente, né, sobre o trabalho, sobre o repouso, né, e nesse repouso não é apenas repouso de descansar, é o espírito cultivar ali, né, ou praticar atividades que para ele são saudáveis, né. Então aqui estamos conhecendo mais um desses aspectos nessa instituição. Bom dia, abraço. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível beleza, indizível surpresa, que tínhamos sob nossos olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público, do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Aqui a distância também é sempre muito relativa, né? André Luiz traz para nós essa visão um pouco mais, uma comparação um pouco mais material do mundo físico, né? Mas no mundo espiritual nós temos ali uma percepção diferente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. Né? Mostrava a idade avançada, tudo no mundo espiritual é uma questão também de aparências, né? Não nos esqueçamos disso. A senhora dava impressão de madureza, apresentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme, não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Aqui André Luiz então faz uma comparação daquilo que muitas vezes, né, nós acabamos vivendo aqui no nosso mundo físico, com as relações das aparências, as relações superficiais, muitas vezes até falsas, né? Então lá era diferente, lá mostravam, né, realmente a sinceridade, né, do afeto que nutriam uns pelos outros. O Brás lembrou aqui toda a característica das 2 humanidades distintas e misturadas sem se ver, né? Que na verdade só muda o cenário e as condições dos espíritos, mas a natureza permanece a mesma. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu com um sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos cavaleiros encarnados. E ajuntou com graça:
É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas eficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, observou Vicente até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas no tocante às minhas atividades não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléculas para buscarem o recurso precioso, o recurso preciso. Necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável e, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. Essa síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Aqui a gente faz uma pequena pausa, fazendo aqui uma avaliação sobre essas considerações, porque ele fala exatamente disso. Aqui no mundo nós temos duas situações que são interessantes de observar. Primeiro, que nós geralmente não temos uma vida preventiva com relação à nossa saúde física, à nossa saúde mental e à nossa saúde espiritual. E depois nós só procuramos assistência quando nós estamos já em sofrimento. Então, e terceiro também, né? Quando nós buscamos esse tratamento, nós vamos por livre vontade. Então, o médico, né, os profissionais de saúde, de um modo geral, que trazem para nós ali as suas orientações, os seus tratamentos, encontram em nós, de um modo, pelo menos sem tanta resistência, encontram em nós a aceitação dessas orientações. Embora nós ainda sejamos bastante rebeldes, ou então tanto quanto falhos,
no cumprimento daquelas orientações. Então, sobre dietas, sobre repouso, sobre medicações, sobre mudanças de hábitos, né? Então essas orientações chegam para nós, nós aceitamos, balançamos a cabeça, começamos a fazer o tratamento e depois, conforme os sintomas vão diminuindo, nós vamos então relaxando também com relação a isso. O que é colocado aqui pelo Sr. Bacelar é que o tratamento que é oferecido a nós encarnados vem por parte dos espíritos já percebendo que nós estamos em sofrimento, nesse caso um sofrimento moral, um sofrimento psíquico, energético, e nós ainda resistimos a qualquer tipo de orientação. Então as estratégias que são utilizadas pelos espíritos para terem acesso, né, à nossa boa vontade é uma estratégia que exige inicialmente muito boa vontade e muita determinação por parte deles. É esse sim o exercício verdadeiro da caridade, diferentemente do que acontece aqui no mundo físico, quando nós vamos ao encontro das orientações e do tratamento que os espíritos, que os médicos nos oferecem, né? Por isso, então, a diferença entre aquilo que acontece com esses profissionais da medicina e da área de saúde de um modo geral aqui, e o trabalho que os espíritos fazem, que observam em nós, inicialmente, a ignorância com relação a essa realidade que nos envolve no mundo espiritual, e também resistimos a qualquer tipo de mudança, porque toda mudança moral vai sempre tirar de nós alguma coisa que é prazerosa. Então eu tenho que silenciar meu pensamento, silenciar minha voz, mudar a minha conduta, tirando de mim aquilo que eu gosto de fazer. Mesmo que esse gostar seja para mim prejudicial. Então eu faço porque eu gosto, e quando eu tenho que mudar, para mim é sempre um sacrifício. Quando nós então, principalmente quando nós ignoramos essa realidade, mas quando nós então estamos aprendendo sobre essa realidade e vamos então absorvendo gradualmente os seus ensinamentos, vamos mudando o nosso modo de pensar pelo fato de fortalecermos cada vez mais a nossa convicção, essa mudança então acontece de uma forma mais sutil. Então eu começo a mudar de hábito não pela necessidade de mudar em si, que esteja me provocando algum sofrimento, mas eu mudo porque eu tenho vontade de fazer. E isso é muito positivo, porque eu tenho mudanças de atitude antes que o sofrimento venha bater a minha porta. Embora na maioria das vezes nós ainda mudamos pela dor. É aquela velha máxima que nós temos na doutrina. Ou nós mudamos pelo amor, ou mudamos pela dor. A dor, infelizmente, ela é muito mais presente do que o amor. Mas o amor também se manifesta em nós, nessas mudanças de postura, conforme nós vamos nos esclarecendo. Porque se eu não tiver nenhum motivo para me tornar uma pessoa diferente, eu não mudo, eu fico confortavelmente naquela minha condição, só que mesmo sofrendo eu não me dou conta disso. Nós acabamos inclusive nos acostumando com a dor, nos acostumando com o sofrimento. E aí então nós passamos uma vida de lamentações, porque a vida é assim mesmo, porque as coisas não vão mudar, temos que ter paciência. Só que a paciência, é muito interessante, ela não é um elemento de conformação. A paciência, na verdade, é para nós ali um estímulo para aguardarmos a transformação, desde que nós hajamos pela transformação. Essa estagnação, Brás, é que infelizmente nós acabamos adotando como algo natural para aquilo que não é natural. Porque se a nossa vida traz problemas, se a nossa vida tem dificuldade, nós temos que identificar a causa dessas dificuldades e trabalhar para mudá-la. Se essa mudança não vier de um modo imediato, aí sim a paciência entra em ação. E não simplesmente vivermos uma paciência conformadora ou conformativa, como queiram. Não, porque é assim mesmo, tenha paciência, sofra com resignação. Muito bem, você tem que sofrer com resignação. Mas o que você faz para mudar esse sofrimento? Ah, nada, eu só estou resignado. Então essas mudanças de postura para nós é algo que nós ainda temos muita dificuldade. Nós temos que entender que temos que trabalhar constantemente para mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, mudar as circunstâncias em torno de nós, tentarmos mudar o ambiente que nós vivemos, nas nossas relações, nas convivências, para buscar algo melhor. E quando nós começamos a ter acesso a essas informações, a esses ensinamentos, isso se torna para nós uma motivação ainda maior.
Se eu não posso mudar o ambiente que está à minha volta, eu me mudo, me transformo diante desse ambiente. E aí a gente vai vivendo nossas vidas sempre buscando aquilo que é melhor, aquilo que é mais saudável para nós. Podemos não alcançar a felicidade como nós gostamos, mas podemos encontrar uma condição mais saudável para que a gente aguarde o momento em que essa felicidade começa então a ser colhida. Tem razão, murmurei ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem do estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem a ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições não percebem que a mente lhes fica como um aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. À força de viciarem raciocínios, confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado, para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Então, ele falou inicialmente daqueles que querem ajudar do plano espiritual, bom dia, Luiz, do plano espiritual, falamos daqueles que precisam de ajuda no plano físico e ficamos então pensando quem são os intermediários que vão auxiliar ou transmitir o auxílio que vem do mundo espiritual para aqueles que precisam. Então são 3 fases que nós temos que considerar: a fonte do auxílio, o destino do auxílio e aqueles que são intermediários desse auxílio. Porque nós lembramos, né, como nós vimos lá em cima no Poder da Oração, no capítulo 24, se eu não me engano, 24, 25, 26, capítulo 25, 26, 27, isso, capítulo 25, o efeito da oração, que naquele ambiente, né, naquele pavilhão, onde nós encontrávamos ali 1980 espíritos adormecidos, vivendo ali os seus tormentos íntimos. Nós tínhamos ali 80 trabalhadores e mais ali os coordenadores que procuravam transmitir essas vibrações, essas energias para aqueles doentes. Então, o auxílio vinha dos planos mais elevados, era absorvido por esses trabalhadores que depois, dando também a sua contribuição, transmitiam tudo aquilo que era recebido aos doentes que estavam ali. Então nós vimos a mesma coisa, planos mais elevados, doentes que precisam receber o auxílio e os intermediários. Então o grande problema que o mundo espiritual encontra para auxiliar aqui os encarnados é exatamente essas mãos, né, que podem auxiliar, que podem transmitir esse auxílio. Porque aí então nós temos, como foi colocado, inclusive nós vimos lá no Ministério do Esclarecimento, na colônia, né, em nosso lar, a quantidade de médiuns e doutrinadores que assumiram compromissos importantes antes de reencarnarem nas suas últimas encarnações, prometendo trabalho, prometendo dedicação, prometendo o exercício da caridade, e quando chega aqui, acabam se envolvendo com outros interesses, acabam dando vazão a outras paixões e acabam fracassando nesse compromisso. E aí voltam ao plano espiritual como espíritos cheios de débitos, espíritos que falharam gravemente diante da missão e diante de si mesmo, porque prometeram se transformar, prometeram se tornar melhores. E aí depois falham nisso. E aqui nós encontramos a mesma coisa. Se nós pegarmos como referência, por exemplo, um espírito trabalhador, como foi o caso do Chico Xavier,
e nós fazemos uma comparação sobre aquilo que nós fazemos pelo mundo que nós vivemos, pelas pessoas, pelo próximo, pela própria doutrina que nós abraçamos, nós fazemos uma comparação. O que é um trabalhador dedicado 100% dos seus esforços, até pelas próprias condições em que ele vivia, né? Por ser o médium ostensivo, por ter ali aquela quantidade de espíritos que estavam ali dando apoio, aquela quantidade de sofredores e perseguidores que ele percebia, então era ali uma aplicação 100%. Enquanto nós, qual seria a porcentagem que nós dedicamos a esse compromisso que nós assumimos? Porque o fato de estarmos na doutrina já mostra que nós estamos aqui por um motivo importante. E qual é exatamente a nossa porcentagem, a nossa taxa de dedicação, se nós tivermos como referência 100% de Chico Xavier? 2%? 5%? 10%? Ele dedicava praticamente 24 horas do seu dia àquele trabalho. Nós dedicamos o quê? Algumas vezes por semana? Algumas horas por semana? E ainda assim, nos dedicamos com ressalvas. Nos dedicamos escolhendo quem, onde, quando, de que forma. O Brasil lembrou falta de médiuns dedicados aqui na Terra também. Eles reclamam muito dos centros, ainda são poucos, né? Sim? Então nós temos ali, não apenas médium, né? Porque o médium, nesse caso, o Brasil, ele trabalha com intercâmbio. Mas nós falamos de trabalhadores mesmo, aquele que leva ajuda, né? Então, qualquer tipo de servidor nós podemos colocar, desde o servidor que trabalha com a mediunidade, até o servidor que leva assistência para aquele que precisa. Uma assistência material, uma assistência moral, estando presente ali onde há necessidade. E nós lembramos também que nós não falamos apenas em termos de caridade. Não é aquele voluntário que se compromete com uma instituição. Muitas vezes é um profissional que ele recebe pelo seu serviço, mas não é uma questão do trabalho e remuneração, é a forma como ele executa o seu trabalho. Então, estarmos juntos numa tarefa profissional, por exemplo, significa que eu estou servindo o próximo, embora eu seja remunerado. Mas se eu servir mal esse próximo, a remuneração virá do mesmo jeito, só que moralmente eu estou falhando no meu papel. Olá, Deise, bom dia. Então, nesse caso, sim, estamos com a doutrina trabalhando por ela, né? Então, de todas as formas, todos nós que estamos aqui, estamos, né, para nos transformarmos, para crescermos. Só que nem sempre nós conseguimos vivenciar isso com efetividade. Continuando aqui para nós. A Angelina lembrou aqui, né, rapidamente, de segunda a domingo só tenho às vezes a quarta livre, né? Pois é, e mesmo assim a gente ainda fica procurando, né? Será que eu estou conseguindo fazer direito? Será que eu podia fazer melhor? Essa é a diferença, né? É sim, Tiquiteco. Né? Então, quer dizer, nós temos ali trabalhamos como aqueles que se declaram espíritas, mas não necessariamente vivemos o espiritismo no nosso dia a dia. Né? Então, é meio assim, estamos ainda vivendo de uma forma meio superficial, mas é o melhor que nós podemos fazer? Sim. Podemos fazer melhor? Sem dúvida nenhuma. E continua o texto. Então falamos, né, dos trabalhadores, né? Daí por diante a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos, né? Falando aqui dos trabalhadores, né, que vêm para cá, para o mundo físico, com o objetivo de servir, mas aqui então envolvidos pelas circunstâncias da vida terrena, acabam se desviando parcialmente ou totalmente do compromisso assumido. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou: e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, e os que receberam a bênção da pobreza, de recursos monetários,
aconselham-se com revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os solteiros queixam-se da ausência delas. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Bom dia, Andréa. O Sr. Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Né? Então foi bacana essa passagem dos desculpismos, né? Todo mundo fazendo ali uma queixa, né? Apresentando uma queixa, uma dificuldade para o exercício desse trabalho. Se é casado é porque é casado, se é solteiro é porque é solteiro, o outro é doente, o outro é sadio, o outro é rico, o outro é pobre, o outro mora perto, o outro mora longe. Sempre tem ali alguma situação que vai trazer problema, né? E eu trouxe para vocês uma referência até um tanto quanto injusta, né? Porque eu falei para vocês assim que se nós pegarmos um trabalhador que, como Chico Xavier, que seria ali colocado como um trabalhador 100%, e nós fizéssemos uma comparação sobre a nossa taxa de participação, foi até injusta, né? Porque não se compara, mas o que nós vemos aqui nessas questões de desculpismos, né, é que muitas vezes nós falamos assim, olha, você poderia trabalhar como ele trabalhou. A gente vai dizer, mas eu também não sou desse jeito, né, eu preciso viver minha vida, eu preciso, né, ter ali os meus momentos particulares, fazer as coisas que eu gosto. E aí nós começamos a analisar detalhadamente cada situação dessa. O que nós consideramos realmente importante para o nosso bem-estar? De dizer assim que eu preciso viver a minha vida. E o que nós estamos vivendo, de que forma que nós estamos vivendo a nossa vida no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Porque se nós fizermos, né, uma análise, né, é como se fosse mais ou menos assim a melancia, né, a fruta. Se nós pegamos uma melancia inteira, toda a polpa dela, e espremermos, o que vai sobrar exatamente ali de bagaço dela? Quase nada. Porque tudo aquilo que saiu é água, é suco. Então a nossa vida é assim, se nós pegarmos o volume da nossa vida, o conteúdo das nossas atividades, os nossos interesses, aquilo que preenche a nossa agenda e apertarmos, o que sobra exatamente de realmente útil e produtivo para o nosso crescimento. O trabalho é fundamental. O trabalho é o nosso sustento, o trabalho é o nosso, a forma como nós nos desenvolvemos. Mas e o restante do nosso tempo? Esses compromissos aqui, aqueles compromissos ali. Se começarmos a fazer uma análise, nós perceberemos que nós perdemos muito tempo com coisas com pouca importância. Reclamando, com tantas e tantas atividades que poderiam ser substituídas. Mas nós ainda somos espíritos numa fase de desenvolvimento. Tem até um vídeo engraçado de uma criança que ela foi um vídeo, né, que foi publicado no Facebook já há algum tempo. Era uma criança que devia ali ter por volta dos seus 5, 6 anos de idade, e a mãe dela então a colocou para fazer a lição de casa. E ela tentava fazer a lição de casa, ela não conseguia, ela começou a reclamar, ela começou a chorar, e a mãe dela falou, mas por que você está chorando? É porque eu não consigo fazer, mas você precisa fazer. Mas mãe, eu ainda sou criança, né? Foi até divertido o vídeo, embora fosse um sofrimento para ela. E ela falou assim, mãe, mas eu ainda sou criança, criança não precisa fazer essas coisas, criança tem que brincar. Então nós somos espíritos ainda, se nós analisarmos de um modo objetivo, nós somos espíritos ainda infantis. Que nós precisamos desfrutar desses bons momentos, desse lazer, dessas relações muitas vezes fugazes e tudo mais, porque nós não nos consideramos espíritos ainda em desenvolvimento. Quando começarmos a crescer e percebemos a nossa importância, a nossa potencialidade e as nossas responsabilidades, a nossa vida vai sofrer uma mudança significativa. Para melhor. A princípio, do nosso ponto de vista, vai ser uma vida mais chata, uma vida que só se fala em trabalho, uma vida mais moralizada, mas nós queremos a diversão.
Então, para nós, vai ser um sacrifício. Mas quando atingirmos esse nível, nós vamos olhar para baixo e vermos exatamente aquela condição que foi colocada aqui por André Luiz também, né, por Aniceto ou por Alfredo, não me recordo, falando exatamente isso. Quando nós crescermos, não, na verdade foi no Livro dos Espíritos. Né? No Livro dos Espíritos, quando nós falávamos sobre as lembranças dos espíritos, né, da vida corpórea, que ele diz assim, o espírito, depois que ele volta para o mundo espiritual, e ele começa a analisar a vida que ele viveu, ele até ri-se de piedade. Ou seja, né, ele ri de si mesmo por piedade, por perceber o quão fútil foi a vida que ele levou. Mas depois que chega no plano espiritual, aí já não tem como voltar no tempo. Ele vai ter que começar a partir dali. Ele não tem como voltar e corrigir aquilo que poderia ser melhor. Então estamos amadurecendo. E conforme nós vamos crescendo cada vez mais, não nos tornamos espíritos velhos, como muitas vezes nós rotulamos situações assim, né? Você parece um velho, você só vive desse jeito, é uma pessoa mais careta. Não, é uma pessoa mais madura, que já não vê mais significado nessas situações tão insignificantes, mas que para nós ainda são tão importantes. Depois aqui no capítulo 29, notícias interessantes. Vamos ver aqui o que nos traz esse capítulo. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era sobrinha do chefe de família e aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Nossas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos, e reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse de Jesus, que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvira, lembrei.
Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos das fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação, e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel, e os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado, e se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia de espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Aqui a gente faz uma pequena pausa, porque agora já começa uma questão mais pessoal. Mas o que nós vimos aqui, exatamente o que ela colocou, chama a atenção pela diferença que existe nessas duas colônias, nesses dois ambientes, nas duas instituições. No caso de Nosso Lar, por exemplo, o que chamou a atenção... Zélia, desculpa, não vi a sua colocação. Nós estamos no capítulo 29, aqui do livro Nosso Lar, Notícias Interessantes. O que nós não percebemos ainda, o que nós não notamos, no caso de André Luiz, por exemplo, ele é um espírito que passou aquele período de sofrimento, depois ele apresentou um arrependimento, foi para o plano espiritual, recebeu a assistência, começou a se tornar um trabalhador. Então nós vimos ali que, apesar do sofrimento que ele teve naquele período inicial da sua desencarnação,
ele apresentou uma docilidade muito grande para aceitar essas novas transformações. O trabalho que ele tinha que realizar, o aprendizado que ele precisava adquirir, o relacionamento saudável com outros espíritos, né? Então, o que Cecília apresenta para nós a respeito do trabalho feito em Campo da Paz é uma relação com espíritos muito diferentes. Espíritos mais rebeldes, mais endurecidos, obsessores, espíritos que estão adoecidos, mas não reconhecem, e esse adoecimento é exatamente um adoecimento moral, psíquico. Enquanto que em nosso lar encontramos espíritos ainda em sofrimento, mas é um sofrimento em processo de cura. Não é aquele sofrimento de endurecimento que o espírito tem. Então nós vamos encontrar, isso porque nós estamos falando, né? Vamos lembrar aqui de todos os ambientes que nós já tratamos. Né? Falamos então do Hospital Maria de Nazaré, onde nós temos ali espíritos suicidas. Suicidas na condição masculina, suicidas na condição feminina, mães que praticaram aborto e depois cometeram suicídio, espíritos que cometeram assassinatos e em seguida suicídio, espíritos em grave condição ali podemos colocar numa condição de loucura que vivenciaram. Depois nós tivemos ali conhecendo um pouco da colônia que viveu o espírito irmão Jacó, né, que foi ali a colônia, esqueci o nome dela, nome tão fácil. Qual é o nome da colônia, gente, que eu esqueci? Lá de Caibar-Schutel. Me ajudem aqui que a memória não está ajudando agora. É a colônia... Quem vai ser o primeiro? Me esqueci o nome dela agora, mas a gente vai lembrar. É que a Miriam gosta de ir lá, pena que ela não está aqui. Mas nós vamos lembrar dela já. Então, falamos dessa colônia onde nós temos ali uma condição muito melhor, né, onde viveu ali, onde o Dr. Bezerra de Menezes se encontrava lá também, Caibar-Schutel, outros nomes da doutrina espírita, né, que realizaram trabalhos relevantes aqui no mundo físico em nome da doutrina espírita. E ali então o irmão Jacó, né, Frederico Figner, começava então a se adaptar. Depois nós falamos sobre nosso lar, conhecendo detalhes, né, das atividades. Não é o hospital, é a colônia mesmo, Arnaldo. Qual o nome dela? Tem até um livro sobre ela, meu Deus do céu. Um nome tão simples. É a colônia que fica aqui no litoral de São Paulo. Alvorada Nova, obrigado, Gilda. Ganhou estrelinha, tá? Então, Alvorada Nova, né, que foi exatamente onde o irmão Jacó foi acolhido, né? Depois nós tivemos nosso lar, agora nós tivemos esse posto de socorro, tivemos aqui Campo da Paz. Então, vários nomes que vão surgindo, e conforme os nomes vão surgindo, nós vamos analisando também as condições dos espíritos que lá habitam, a função daquelas atividades. Muitos outros nomes surgem na literatura espírita, né? Mas o que nós chegamos até agora foi passando por essas instituições. Desde aquela mais problemática, outra mais elevada, mais tranquila, outra de aprendizado, essa de sofrimento. Então, nesse Campo da Paz, conforme Cecília apresenta para nós, é um local onde tem espíritos ali com grandes problemas. E, portanto, os trabalhadores que atuam nessa instituição são trabalhadores também com grandes responsabilidades e grande resistência. Então, enquanto elas, né, as duas meninas, procuravam, assim, ficavam imaginando como é viver em nosso lar, e André Luiz estava lá junto com Vicente, sem se darem conta do ambiente onde eles estavam, do mérito que eles tinham de estar naquela instituição, elas desejavam estar lá, mas elas faziam um trabalho que nem eles imaginavam ser capazes de fazer, de lidar com esse tipo de espírito. Né? Então, cada lugar com um determinado perfil, tanto de trabalhadores como também de pacientes. E continua aqui para nós. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno
e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e, faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Capítulo 30. Em palestra afetuosa. Tic-Tac colocou, né, como é boa essa forma de nos mostrarem a vida no mundo eterno. O interessante, né, Tic-Tac, depois que esses livros começaram a surgir, começando com o Nosso Lar, passando por outros autores espirituais e outros médiums também, nós fomos ampliando um pouco mais a nossa visão a respeito dessa dinâmica no mundo espiritual. Né, porque tudo aquilo que Kardec trouxe para nós tratava-se das questões morais dos espíritos, como eles estavam, o que eles viveram, mas o que eles faziam exatamente e onde eles faziam, nós tínhamos praticamente zero de informação. E aí então começaram a trazer para nós essas outras informações, apesar da resistência, né, que essas obras ainda apresentam para muitos grupos que não aceitam, acham uma visão muito materializada, mas, né, com todas as credenciais que nós temos, tanto dos médiuns como dos espíritos, a gente tem ali uma visão bastante palpável sobre essa realidade, né? E é bacana, porque quando nós pegamos um espírito, por exemplo, lá no livro O Céu e o Inferno, aí nós temos ali um depoimento de um espírito daqueles entrevistados, lá na segunda parte dos exemplos. E então, como é que você está, o que você fez, o que você sente, qual é a sua percepção, gostaríamos que você contasse um pouco da sua história no mundo físico e coisa e tal. Então, quer dizer, vai falando do espírito sem colocá-lo dentro de um contexto social no mundo espiritual. Com quem ele se relaciona, onde ele vive, o que ele faz. Então, o fato de nós não termos essas informações, nós temos contato com os espíritos, mas nós não vamos além dele para entender exatamente o que acontece nessa dimensão. Então esses livros trazem para nós esses detalhes que são extremamente importantes para nós. Né? Essa resistência só prejudica... mas é tudo no seu tempo. Né? Aquele que não aceita pelos seus motivos, né, vai criando, né, na sua mente uma realidade no plano espiritual, tanto que é aquela história, né? Os espíritos sofrem, ou os espíritos são instrutores, são espíritos já desenvolvidos, e onde eles vivem? No espaço. Esse espaço é uma coisa tão assim, literalmente vazia, que não dá para a gente imaginar como os espíritos se desenvolvem. Para muitos eles se desenvolvem entre nós. Não existe no mundo espiritual nada que possa oferecer para eles esse suporte, esse ambiente. Então, né, a gente vai seguindo o nosso caminho. Certamente a nossa interpretação também se torna equivocada a respeito de muitas situações, porque da mesma forma que nós temos essa convicção sobre a forma como os espíritos vivem, eles também têm as suas convicções que os espíritos não vivem dessa forma no plano espiritual, assim como um evangélico diz que vai para o céu. Então cada grupo, ou para o céu ou para o inferno, né, cada grupo tem ali a sua convicção. E nós, da mesma forma que nós achamos isso lógico, eles também acham lógicos, os outros também acham lógico, e cada um vai vivendo ali. E aí com o tempo a gente vai formando ali um perfil mais real, mais realista dessa realidade. O Brás colocou, né, matéria em diversos níveis moleculares. Né? Mas aí cada um, né, Brás, faz uma interpretação também a respeito desses níveis moleculares, porque como não é algo que a nossa ciência possa comprovar, ou pode comprovar, a gente faz ali aquela interpretação, como nós temos ali aqueles que se dizem doutores, né, de fluido cósmico universal.
Como é que alguém pode ser doutor ou se considerar alguém tão sábio a respeito de algo que não é do nosso mundo? Né? Então aí vem a grande dificuldade. Arnaldo colocou, é como se os desencarnados não fossem conduzidos em sociedade, né? E Kardec nos apresenta a sociedade como lei, sim. Mas a pergunta é, né, como é que eles vivem em sociedade? De onde eles vêm, para onde eles vão? Pensarmos assim, o Dr. Bezerra de Menezes vem de um plano mais elevado para nos ajudar aqui no mundo físico, mas onde é esse plano elevado? Como é? E eles falam simplesmente que é um espaço. Mas esse espaço não tem uma estrutura? Não, não tem. E aí então a gente fica nesse debate, né? Tem, não tem, é, não é. Então a gente vai cada um seguindo pelo seu caminho e naturalmente nós vamos todos nos encontrar no mesmo ponto. O que não é esclarecido agora vai ser esclarecido depois. Em Palestra Afetuosa, capítulo número 30. Mais um pouquinho o Arnaldo colocou, nosso olhar é daqui para lá, né? E na verdade o mundo corpóreo é um pálido reflexo, né? Então essa é a definição, mas até na prática é outra história, né? A Angelina colocou, né, nos dá uma visão diferente do mundo espiritual. Vamos aos poucos nos adaptando. E essa adaptação vem, né, de filtrarmos, né, aquilo que os espíritos trazem, porque quando eles trazem para nós uma palavra a respeito do mundo espiritual, muitas vezes sem comparação com o nosso mundo, somos nós mesmos que criamos essa imagem do mundo espiritual. Então, tanto assim que quando nós lemos um livro como Nosso Lar, ou lemos um livro como Memórias de um Suicida, falando de ambientes de umbrais, de vales, de colônias, de postos de socorro, cada um de nós cria uma imagem própria, de acordo com o nosso arquivo mental. Eu tenho uma imagem de Nosso Lar, vocês têm uma imagem de Nosso Lar, de umbral, disso, daquilo. Assim como do inferno, você fala para alguém que é adepto de uma crença, que traz o inferno como uma realidade, você pergunta, descreva para mim o inferno. Ou pede para ele, né? Descreva o inferno. Ele vai trazer uma descrição. Você vai para uma outra pessoa, descreva para mim o inferno. Ele vai trazer muitas vezes uma imagem completamente diferente, fora daquela que já é convencionada, né? O inferno com chamas, com enxofre, com gemidos e coisa e tal. Mas o que mais tem além disso? A mesma coisa do céu. E para nós é a mesma coisa. Fala para mim como vocês imaginam, falem para mim, como vocês imaginam o Hospital Maria de Nazaré que nós vimos lá em Memórias de um Suicida. Conforme a gente vai lendo, eu imaginava corredores, galerias, salas, enfermarias, isso, aquilo. E vocês, como vocês viram? Cada um foi criando uma imagem própria. Então, na verdade, nós vamos, com o passar do tempo, filtrando um pouco mais. Né? O Braz ali, lembrando da projeciologia também, que traz para nós essa imagem do mundo espiritual. Então, cada um vai pegando essas informações do modo como é possível. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, 2 páginas para a gente ver aqui. Então, tudo no seu tempo, né, Tico Teco? Como eu perguntei para os espíritos, né, eu mandei para vocês aquelas questões, perguntei, né, como é que a gente pode entender essas comunidades no plano espiritual. O espírito respondeu, espera que quando você vier para cá você vai saber. Ploft. Aí o que eu vou responder? Baixar a cabeça e falar, tá bom, né? Voltávamos em conversação amiga para as belezas de Nosso Lar, quando Aldonina interveio acrescentando, alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, e de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz, há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou. Tocamos num assunto... Só um instantinho aqui. Tocamos num assunto que minha admiração me tem despertado desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo.
Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou de estupefação. Cecília, vivaz, acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada. Quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo, estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece, Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza dos sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado: mas não têm vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas da finalidade. De finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem,
rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil, mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Talvez porque lesse os nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Então aqui, terminando esse capítulo, nós temos aqui como observação importante. Primeiro, que nós vemos a diferença que é atuar numa instituição, numa colônia tão próxima do mundo físico, sofrendo a influência, sofrendo ali os pensamentos, trabalhando com espíritos que reencarnam e permanecem próximos a essas zonas. Segundo, o trabalho de reencarnação que eles fazem. Se em nosso lar nós vimos ali a reencarnação de Dona Laura, a reencarnação de mãe de André Luiz e tudo mais, nós vimos ali espíritos em excelentes condições, que estavam ali reencarnando praticamente na condição de espíritos missionários. Nessa colônia Campo da Paz, nós já vemos, pelo público que lá se encontra, espíritos que reencarnam muitas vezes numa condição bastante desequilibrada. Até mesmo em situações compulsórias, em que os espíritos são conduzidos à reencarnação como parte de uma terapia mais grave. Então, vemos como são complicados os trabalhos. Agora um detalhe importante, né? Esses espíritos que lá trabalham, que lá atuam, são espíritos muito bem adestrados. Espíritos que têm ali conhecimentos, né, sobre técnicas de volitação, de aplicação magnética, de proteção que eles precisam ter. Então esses espíritos, quando ascenderem nessa escala evolutiva e estiverem num ambiente em que espíritos como aqueles habitantes de nosso lar estão, eles serão espíritos que darão um salto significativo. Então, estão lá, não à toa, foram socorridos naquele ambiente. Trabalham, se desenvolvem. Ao passarem, vamos dizer assim, por essa promoção, estarão muito mais capacitados do que aqueles que estão em nosso lar. Por exemplo, André Luiz agora começa a fazer esse tipo de trabalho. Lá, para aqueles habitantes, já fazem há muito tempo. Então essas meninas têm uma capacidade muito maior do que ele, embora ele esteja num ambiente mais elevado, um ambiente mais leve, né, vamos chamar assim. Então, vimos esses 3 capítulos. A vida social, né, falando um pouco do relacionamento dos espíritos, notícias interessantes, comentando ali também, né, sobre as atividades, sobre a vida delas, o ambiente onde elas vivem, e depois aqui em palestra afetuosa, falando um pouquinho sobre as atividades que elas desenvolvem também lá na colônia e o desejo que elas têm de estar em nosso lar, né? Então, esses os nossos 3 capítulos do nosso estudo de hoje. Lembrando que nós já, né, praticamente passamos, né, da metade do nosso livro.
Só confirmando aqui, nós temos são 51 capítulos, nós já estamos no capítulo número 30, né? Então já passamos da metade. Então, isso tudo, né, acontecendo numa única noite, né? Olha quanta coisa acontecendo